Olá a todos, hoje vamos falar de um filme que não está nos circuitos comerciais habituais, pelo menos de cá de Portugal, de uma organização que se chama O Brasil Paralelo, é o primeiro filme que fazem e chama-se A Oficina do Diabo. O roteiro é muito bom, está inspirado no livro do C.S. Lewis, As Cartas do Diabo ao Seu Sobrinho, ou em português o título é Vorazmente Teu. Portanto, a história mais ou menos é a de um diabinho, um diabo inexperiente que está a tentar levar para o inferno o seu alvo, e há um diabo mais experiente que vai corrigindo o modo de tentar o seu alvo. O filme são quase 2 horas, é um filme longo, um filme que se vê bem, com atores muito bons. O que é que podemos tirar do filme? O filme tem pormenores, enfim, a decoração, a montagem, eu acho que é mesmo cuidada, tem pormenores muito interessantes. Há, por exemplo, uma altura em que há os diabos são todas pessoas, homens de fato preto, gravata, enfim, com um ar um bocadinho sinistro, como faz parte da personagem, e que está uma série de diabos na igreja a ver os seus alvos, né? Como é que estão, como é que podem manipulá-los. E no momento da consagração saem todos. É um pormenor quase que passa despercebido, mas que tem um certo significado. Depois também há uma ideia que eu ouvi comentar a propósito de outro filme com uma temática parecida, o Nefarious, que também já comentámos aqui, de pessoas que se admiraram por, naquele filme, pelo menos diziam assim, parecia que era o diabo quem dizia a verdade, né? O diabo é pai da mentira, etc. Todos sabemos isso. Mas atenção, que aqui é um tema interessante, porque se lhe convém, o diabo pode hipertrofiar uma verdade para evitar que se capte a verdade maior. Por exemplo, nas tentações de Jesus no deserto, o diabo faz uma citação da Escritura que em si mesma é correta, mas com um sentido desviado. Aqui no filme também aparece uma ocasião em que ele traz à memória da mãe do protagonista uma asneira, havia um pecado que ela tinha feito no passado, engrandecendo a sua culpa. Não sei se lembram, como o Papa Francisco às vezes pega numa frase bíblica para recordar que o diabo é o grande acusador. O grande acusador e que faz, quando lhe convém, faz-nos vir à cabeça todo o mal que possamos ter feito, esquecendo ou fazendo-nos esquecer o perdão de Deus. Eu remeto para o livro Jesus Nazaré, o terceiro volume da Paixão e Morte de Nosso Senhor, onde há uma análise muito bem feita do Papa Bento XVI sobre a traição de Judas. Como vai sendo gradual as cedências ao mal, até que cede, porque ele reconhece que fez mal, né? Isso corresponde à verdade, né? Mas essa verdade é utilizada para levá-lo ao desespero. Um segundo ponto, entre as dicas que o diabo mais experiente dá ao mais novo, é a de que às vezes é preferível ir de forma gradual, não querer logo jogar a carta principal, porque assim a pessoa vai quebrando defesas. Isso é muito verdade, porque se a pessoa é uma pessoa piedosa e que tem um mínimo de princípios, se o mal é demasiado aparente, a pessoa não cede, é mais fácil que se oponha imediatamente a ele. Às vezes acontece-nos, ou pode-nos acontecer, né? A pessoa vai cedendo em pequenas mentiras, pequenas fraudes, pequenas concessões à sensualidade, que em si mesmo não parecem de muita gravidade, mas o mal é quando a pessoa está cómoda com a cedência, sem luta, a esses pequenos males, ou aparentes pequenos males. E essa é uma advertência que nos fica para todos, porque é muito fácil ceder em coisas pequenas, não lhe tirando importância, não habituar-nos a pedir perdão ao Nosso Senhor por isso, etc.
Depois, há um outro conselho que dá o experiente ao mais novo e que esse vem certamente do livro do C.S. Lewis, que é uma altura em que o inexperiente está assustado porque o seu alvo reza todas as manhãs. E ele está desesperado porque como é que eu faço para conseguir que ele não reze? E o mais velho diz-lhe, olha, procura que quando ele reza, se centre no que está a sentir. Não em Deus, não em interlocutor, mas no que está a sentir. Uma hábil manobra para esvaziar a oração do seu sentido mais íntimo. Depois há uma cena que está muito bem feita, onde o protagonista e a noiva vão a uma missa, uma celebração onde há uma música muito elevada e o experiente diz que aquilo faz barulho e vai para fora para escutar barulhões, o que ele chama cacofonia, né? A confusão, né? E ele diz, quanto mais confusão, quanto mais barulho, muito melhor para nós. As pessoas habituam-se assim a ter a cabeça vazia. Aliás, o título do filme, A Oficina do Diabo, mais ou menos vem dessa explicação. A cabeça vazia é a oficina do diabo. Não podem pensar, ou não pensam, ou não querem pensar, e isso fica a nosso favor, a nosso dos diabos. E há um outro tema que não deixa de ser, assim, que nos deixa um bocadinho perplexos, que é o mau entendimento que pode haver entre os diabos, que é algo que às vezes não se pensa e nem tem muito interesse pensar, se calhar. Mas a verdade é que o que os une é o ódio a Deus. E o ódio serve para unir até certo ponto, porque se percebe que juntos podem fazer um mal maior, mas não os leva a terem simpatia uns pelos outros. Isso aparece no filme, enfim, de uma forma, enfim, talvez fantasiosa, certamente fantasiosa, mas que me trouxe à cabeça aquelas palavras de Jesus, não é? Se um reino está dividido contra si mesmo, desabará. As palavras enigmáticas, né, do Evangelho, que agora não vamos comentar aqui, mas que, enfim, que podem ter duas interpretações diferentes, mas aqui no filme faz-nos pensar, né? O ódio não é um aglutinador fiável e pode suceder que as pessoas que se odeiam, mesmo que estejam por um fim último, acabem por desentender. Não sei se será o caso, né? Aqui. Eu acho que aconselho o filme, não tem efeitos especiais, não é perturbador, a forma como tentam os humanos é gráfica, está muito bem feita a tentação. Não digo que seja um filme cómico, nem é para rir, nem nada disso, é um filme que faz pensar, é destes filmes que fazem pensar e que, enfim, penso que pode ser útil para as pessoas que gostam de falar sobre uma série de temas interessantes, aqui estes que eu falei, ou muitos outros, que haveria muito mais coisas a dizer. Eu quis acrescentar estas palavras que vou dizer agora, depois de ter visto pela segunda vez o filme, porque me parece que há um ponto que não reparei na primeira vez. Em concreto, eu vi o filme pela segunda vez com um dos grupos daqui da paróquia e uma coisa que notei em mim é que estava mais calmo ao ver o filme. E depois perguntei-me porquê. Sobretudo na última parte, né? E a última parte, que me pareceu na altura, a primeira vez, um bocadinho longa a mais, ele está em coma e está como que a decidir o seu destino eterno. Eu não vou tentar não dizer qual é o desfecho, mas realmente eu encontrei-me, na primeira vez que o vi, com uma tensão que não é normal mesmo nos filmes de aventuras. O herói consegue ou não livrar-se dos piratas ou dos malvados, ou o polícia consegue prender os ladrões, ou o rapaz consegue ficar com a rapariga que gosta, ou vice-versa. Enfim, está bem, pode haver uma certa tensão, mas este é outro tipo de tensão, porque realmente estamos perante o
o drama ou o duelo que é decisivo na vida de cada pessoa. Essa se salva ou não se salva. Eu só me lembro de ter tido, digamos, uma angústia parecida, só que pior, porque era um livro e demorava mais tempo a ver o desfecho, num livro do Graham Greene, O Poder e a Glória, em que estamos até ao fim para saber, no fundo, se o protagonista se salva ou não se salva, não é? E, neste sentido, acho que o filme é muito interessante porque coloca, embora seja já digo, na primeira vez me pareceu um bocadinho mais longo do que seria desejável essa cena, mas coloca-nos a nós, espectadores, perante o dilema que é o essencial das nossas vidas, não é? Saber se uma pessoa se salva ou se não se salva, onde é que vai passar a eternidade. Acho que vale a pena, de vez em quando, recordar que o que está aqui em jogo é muito. Também está muito bem feito no filme e isso talvez não seja perceptível para uma pessoa que esteja um bocadinho afastada dos meios católicos. Está subentendida aquele ensinamento de que na hora da morte pode haver como que uma intensificação da parte do demónio para nos afastar do fim a que Deus nos convida e que quer que alcancemos. E nesse sentido, a unção dos doentes, dos efeitos que nos concede Deus através desse sacramento, é estar em melhores disposições, ter as graças para enfrentar essa luta que às vezes se pode dar, tanto quanto se sabe, não é? Não deixemos de dar a unção dos doentes aos doentes, mesmo que às vezes estejam em coma, se são católicos e presumimos que a teriam pedido se estivessem acordados, porque é de uma grande ajuda. E por fim, também queria acrescentar algo que talvez seja menos positivo, mas talvez possa ajudar, que entretanto pensei. Estes filmes cujo protagonista, ao fim e ao cabo, acaba por ser o demónio, têm que ter um peso, conta e medida. Este está muito bem feito, aliás tem uma finalidade apologética, como aliás o Nefarious, que já comentámos aqui, mas penso que seria um erro crasso fazer uma espécie de série onde o protagonista fosse o demónio, sobretudo porque os equívocos são mais do que muitos e para pessoas com menos formação católica isto pode ser curioso, mas pode acontecer, acabar por haver um certo fascínio pelo mal. Portanto, peso, conta e medida. O livro do C.S. Lewis é o único, penso que houve um segundo volume, tudo bem, mas não podemos exagerar nesta temática.